Fala pessoal, tudo bem? Vamos dar início aqui a mais uma aula nossa de resolução de questões, hoje com o tema controle de constitucionalidade. Esse tema que é tão importante para o direito constitucional e sempre está presente nas provas de concurso público, né? As 10 questões que nós vamos resolver foram disponibilizadas previamente no meu canal do Telegram. Se você ainda não faz parte, o link está na descrição do vídeo, é gratuito, basta clicar e se inscrever para receber os nossos conteúdos gratuitos, tá bom? Sem perder muito tempo, então vamos lá resolver questões de concurso sobre o tema controle de constitucionalidade. Nossa primeira questão, uma questão aqui de procurador. Uma emenda inconstitucional, a Constituição Brasileira, letra A, não pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade, pois não se insere no conceito de ato normativo federal, mas pode ser de arguição de descumprimento de preceito fundamental. Olha, essa alternativa está errada. Uma emenda constitucional pode sim ser objeto de uma ADI. Emendas constitucionais são sim atos normativos federais produzidos pelo poder constituinte derivado reformador. E, por esse poder ser limitado, pode ser proposta uma ADI contra uma emenda, por exemplo, que viole uma cláusula pétrea. Então, a alternativa A está errada. Letra B, não pode ser objeto de controle de constitucionalidade pela via difusa. Errado. Uma emenda pode sim ser objeto de controle de constitucionalidade em uma ação, de forma incidental, por exemplo, se causar lesão a alguém. Letra C. Não pode ser objeto de controle de constitucionalidade, pois se amalgama a Constituição e eventuais antinomias devem ser consideradas meramente aparentes, solucionadas pelos princípios de hermenêutica constitucional aceitos. Olha, isso até seria válido se a norma fosse constitucional originária, ou seja, aquela editada em 5 de outubro de 88. Mas aqui ele está tratando de uma emenda constitucional. E emendas podem sim ser objeto de ADI. Letra D, pode ser objeto de controle difuso e concentrado de constitucionalidade. E o parâmetro de controle são as limitações procedimentais, materiais e circunstanciais impostas ao poder constituinte derivado. Perfeito, é exatamente isso aqui, né? Ele aproveitou para cobrar, além da parte de controle de constitucionalidade, também conhecimento sobre poder constituinte reformador, que tem 3 limitações: limitações procedimentais ou formais, o quórum, o processo legislativo, né? Tem que ser aprovado por 3/5 nas 2 casas em 2 turnos, limitações materiais, que são as cláusulas pétreas, e limitações circunstanciais, não podem ser editadas emendas constitucionais durante a intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. Então, né, pode sim ser objeto de controle difuso concentrado, se violar tais limitações. A letra E ainda fala que pode ser objeto de controle difuso e concentrado por meio de ADPF, e o parâmetro de controle são as limitações. Olha, ADPF é subsidiário. Só se deve utilizar ADPF quando não for o caso de ADI. E aqui nós temos um caso de ADI por se tratar de uma emenda constitucional. Então, letra D seria a alternativa correta. Próxima questão. Questão número 2, também uma questão de procurador. Vamos lá. Considere tramitar na Câmara dos Deputados uma proposta de emenda constitucional, uma PEC, para abolir o voto universal e periódico. Um deputado impetrou o mandado de segurança, argumentando ter direito líquido e certo a não ser submetido a um processo legislativo materialmente eivado de vício de inconstitucionalidade. Nessa hipótese, o mandado de segurança deverá ser... Olha, o tema que está sendo cobrado aqui de você é controle de constitucionalidade prévio. Será que o Poder Judiciário pode controlar uma proposta de emenda constitucional? Nós devemos lembrar o entendimento do Supremo, de que é possível que um parlamentar controle excepcionalmente a constitucionalidade de um projeto de emenda constitucional via Poder Judiciário em 2 hipóteses. É possível esse controle prévio pelo Poder Judiciário quando há violação à cláusula pétrea ou violação às regras do processo legislativo. Esse Poder Judiciário, então, fará um controle excepcional prévio de constitucionalidade. Vamos ver as alternativas e comentar. Letra A. O mandado de segurança deverá ser denegado sobre o fundamento de inadequação da via processual, pois não cabe o controle de constitucionalidade de atos e infere em fase de elaboração. Descabe o controle preventivo judicial de constitucionalidade no Brasil.
Errado, porque existe essa opção excepcional que eu mencionei, parlamentar impetrando o mandado de segurança naquelas duas hipóteses. Letra B, denegado sob o fundamento da ilegitimidade ativa, que é de partido político com representação no Congresso Nacional. Nesse caso, não. Mandado de segurança que visa fazer um controle prévio de constitucionalidade de uma PEC deve ser impetrado por parlamentar, que é quem tem a titularidade do direito de não se submeter a um processo legislativo errado, tá? Esse é o entendimento do Supremo. Letra C, denegado sob o fundamento da ausência de direito líquido e certo, uma vez que a proposta de emenda constitucional não ultrapassa os limites materiais do poder constituinte derivado. Olha, ultrapassa sim, porque nessa hipótese a alteração do voto universal e periódico está violando uma cláusula pétrea lá do artigo 60, parágrafo 4º da nossa Constituição. E uma violação à cláusula pétrea dá ensejo ao controle prévio. Então, também não portanto, a letra C. Letra D, concedido pela seção judiciária da Justiça Federal do DF, pois parlamentar encontra-se legitimado para impetração e a proposta de emenda ultrapassa os limites. Está errada essa questão, porque nesse caso do parlamentar impetrar o mandado de segurança, o MS deve ser proposto diretamente no Supremo. Esse é o entendimento. Letra E, impetrado perante o Supremo. E, uma vez que o parlamentar tem legitimidade para a impetração, a ordem deverá ser concedida, já que a proposta de emenda ultrapassa os limites materiais do poder constituinte derivado. Essa é a alternativa correta. Veja que, ao retirar o voto universal e periódico, está se violando o artigo 60, parágrafo 4º, que é uma limitação material, uma cláusula pétrea. Neste caso, nós temos um enquadramento em uma das hipóteses excepcionais de controle prévio de constitucionalidade pelo Poder Judiciário. Lembre-se, quando é possível esse controle prévio, Marcílio? Quando um parlamentar impetra mandado de segurança, porque a PEC, a proposta de emenda constitucional, viola ou uma cláusula pétrea ou o processo legislativo. Tranquilo? Então, letra E, alternativa correta, cobrando de você entendimento do Supremo, entendimento do STF. Próxima questão, questão número 3. Considerando-se o direito constitucional brasileiro e o entendimento dos tribunais sobre o controle de constitucionalidade das leis e dos atos normativos, assinale a opção correta, a alternativa correta. Vamos lá. Letra A. Os efeitos da decisão definitiva de mérito em ação direta de inconstitucionalidade são erga omnes e vinculantes, sendo estes aplicáveis aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública, excluída a esfera estadual e municipal. Está errado, gente. A vinculação de uma decisão de mérito proferida em ADI serve para toda a administração pública de todos os níveis de entes federativos, nível federal, estadual e municipal. Uma ADI vincula, inclusive, o município. Letra B. É possível a utilização de ação rescisória para atacar decisão definitiva de mérito em ação direta de inconstitucionalidade. Neste caso, não é a alternativa também correta. A ação rescisória não deve ser utilizada para essa finalidade. Letra C. Quando declarada a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo, a decisão definitiva de mérito em ação direta de inconstitucionalidade terá, em regra, efeitos ex tunc, retroativos, desde o início, sendo possível a modulação pelo Supremo Tribunal Federal em razão de segurança jurídica ou de excepcional interesse social. Essa é a alternativa correta. Veja bem, a decisão definitiva de mérito do STF, além de ter efeito vinculante, tem também efeito ex tunc, ou seja, declara a nulidade do ato normativo desde o início, desde o dia em que ele foi editado. No entanto, pode haver, de forma excepcional, aquilo que a gente chama de modulação de efeitos. O Supremo pode escolher um outro marco temporal a partir do qual a decisão vai valer. Então, essa alternativa ela está correta na medida em que essa modulação é possível em razão de segurança jurídica ou de excepcional interesse social. Letra D. Cabe ação direta de inconstitucionalidade por omissão, caso o Poder Legislativo, Executivo ou Judiciário se abstenham de dar cumprimento a comando constitucional previsto. Veja, não é o caso aqui de
ação direta de inconstitucionalidade por omissão quando o Legislativo, Executivo e Judiciário se recusa a cumprir a Constituição. Não é bem isso. Na verdade, é quando eles não editam uma lei que permita a execução plena desse dispositivo normativo, uma norma de eficácia limitada. Então, a alternativa D está incorreto. Você deveria, portanto, marcar a letra C, uma questão tentando confundir o candidato. Próxima questão, questão de número 4, mais uma aqui. Vamos lá. O prefeito do município de Santo Augusto quer discutir, no STF, a constitucionalidade de determinada lei municipal. Cuidado com essa expressão, lei municipal, publicada em 1/10/82. Olha, antes da Constituição de 88, que contempla destinatários determináveis, tendo como parâmetro a Constituição Federal e fundada em controvérsia constitucional. Na oportunidade, foi verificada a existência de diversos casos já julgados acerca do tema, inclusive com acordos propostos pelo município e homologados pelo Poder Judiciário. Acerca do controle de constitucionalidade, assinale a alternativa correta. Cuidado, gente, nesse caso nós temos uma lei que é anterior à Constituição e que é municipal. Lembre-se do que dispõe o artigo 102, inciso 1, a linha A da Constituição sobre a ADI. A ADI visa impugnar lei ou ato normativo federal. E o entendimento correto é de que só cabe ADI contra ato normativo posterior à Constituição. Mas vamos ver aqui as alternativas. Letra A. Poderá ser proposta perante o STF ação direta de inconstitucionalidade para o processo objetivo de controle de constitucionalidade, tendo como parâmetro a Constituição Federal. Errada. A lei municipal não pode ser objeto de ADI, somente lei federal ou estadual, e mais, tem que ser posterior à Constituição. Letra B. Ao invés de questionar a constitucionalidade da lei via ação direta, que se mostra inadequada à hipótese, caberia o manejo da ADPF proposta perante o Supremo. Perfeito. A ADPF serve tanto para impugnar lei municipal como lei também anterior à Constituição. Por quê? Porque a ADPF tem o caráter da subsidiariedade. A ADPF serve para atacar leis ou atos normativos que não sejam impugnáveis via ADI. Então, neste caso, como não caberia ADI, a ADPF seria cabível e ela seria proposta diretamente no Supremo. Por isso, letra B seria a alternativa correta dessa questão. Vamos ver o restante. Letra C. O prefeito municipal tem legitimidade para propor ADI perante o STF. Claro que não. Artigo 103 da Constituição. O prefeito municipal não é legitimado. Letra D. O fato de uma lei possuir destinatários determináveis retira seu caráter abstrato e geral, transformando-a em norma de efeitos concretos. Veja, ainda é uma lei passível de impugnação via DPF. Letra E. Acordos homologados judicialmente afastam o controle concentrado de constitucionalidade das leis. Errado. Mesmo havendo um acordo homologado judicialmente em um caso concreto, a impugnação abstrata de leis via DPF é possível. Tá? Entendimento também do Supremo. Então, letra B, alternativa correta. Mais uma questão, né? Espero que vocês tenham ido bem aí nas questões que nós disponibilizamos. O tema é controle de constitucionalidade, nem sempre a pessoa tem um bom conhecimento. Tem gente que ama, tem gente que odeia, né? Mas é sempre importante estudar. Vamos lá. Aqui uma questão de procurador jurídico. Um município está litigando no Poder Judiciário e, no julgamento de segunda instância, verificou que foi utilizada uma determinada súmula vinculante do STF que lhe é desfavorável. Nesse sentido, tendo como base o direito brasileiro vigente aplicável ao caso em exame, é correto afirmar que, em relação à mencionada súmula, o município, olha, agora a questão está exigindo conhecimento do candidato sobre súmula vinculante, artigo 103A da Constituição, e também, cuidado, também nós temos a Lei 11.417. Aqui, o conhecimento está sendo exigido sobre a lei, que estabelece que o município até pode pedir a revisão de uma súmula vinculante, um cancelamento e tudo mais, mas deverá ser de forma incidental no processo, e esse pedido não suspende o processo. Vamos ver as alternativas. Primeira, letra A. Deverá interpor recurso extraordinário perante o Supremo, no qual poderá pedir o cancelamento ou a revisão da referida súmula. Né? Cuidado. Neste caso aqui,
o recurso extraordinário não é a via adequada, né, para se pedir uma revisão de súmula. Na verdade, deve-se fazer o pedido incidentalmente ao processo. Olha aqui, ó, letra B. Poderá propor incidentalmente ao referido processo a revisão ou o cancelamento do enunciado da súmula, mas o processo não será suspenso, tá? Essa previsão consta da Lei 11.417, que é a lei que regulamenta o Instituto da Súmula Vinculante no Direito Brasileiro. Então, muito cuidado com essa alternativa aqui. Letra C. Não poderá pedir o cancelamento ou a revisão da súmula, tendo em vista que os municípios não têm competência para essa postulação. Tem competência, a súmula, a Lei 11.417 prevê sim a competência para pedir essa revisão incidentalmente, no entanto, tá? Letra D, poderá propor incidentalmente ao referido processo a revisão ou cancelamento da súmula com efeito suspensivo ao processo, não tem efeito suspensivo. Letra E, deverá encaminhar pedido ao Procurador-Geral da República. Isso não é necessário, não é preciso, né, solicitar ao PGR uma atuação. Então, aqui, a alternativa B seria a alternativa correta a se marcar. Mais uma questão de número 6, dando sequência. A ação direta de inconstitucionalidade é um importante instrumento previsto na Constituição Federal para a solução de grandes questões constitucionais. Considerando as disposições legais e doutrinárias sobre esse tema, é correto afirmar que, mais uma questão sobre a DI. Letra A. Dentre os legitimados para propor a ação de inconstitucionalidade estão o presidente da República, o governador do estado, o prefeito municipal. Opa! Prefeito municipal, segundo o artigo 103 da Constituição, não é legitimado para propor ADI. Então, alternativa errada. Letra B. A ofensa arguída no controle concentrado deve ser direta ou reflexa ao texto constitucional, alcançando situações em que a análise da conformação com ordenamento exige a prévia análise da legislação infraconstitucional. Errado. O entendimento do Supremo é que essa inconstitucionalidade deve ser direta e não deve exigir análise de legislação infraconstitucional, porque esse não é o papel do Supremo. Então, alternativa errada também. Letra C. O primeiro requisito indispensável à petição inicial é a indicação do dispositivo sobre o qual versa a ação, bem como os fundamentos jurídicos do pedido em relação a cada um deles. Exatamente isso aqui. Letra C é a alternativa correta a ser marcada. Aqui em casa está uma barulheira danada, mas a gente vai terminar aqui o conteúdo para você poder aprender. Vamos lá. Letra D. O ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade se sujeita à observância do prazo decadencial de 20 anos a contar da data da publicação do ato ou lei que se pretende arguir a constitucionalidade. Né? Está errado, porque não existe esse prazo decadencial de 20 anos. Beleza? Espero que você esteja acompanhando aí. É bom, né? Essa barulheira aí acaba você entrando na vibe, acordando também para compreender. Não tem prazo decadencial para ADI, tá, gente? Como se trata de uma nulidade, nós teremos, então, a possibilidade de ser impugnada a qualquer momento. Dando sequência, questão número 7. Conforme a jurisprudência do STF, a decisão de órgão fracionário de tribunal, que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou afaste sua incidência no todo ou em parte, viola especificamente a cláusula de reserva de plenário, né, gente? Essa é uma súmula vinculante do STF. Se um órgão fracionário afasta a lei, deixa de aplicar a lei a um caso concreto, sem declarar a inconstitucionalidade, e não remetendo o processo ao plenário, o que está fazendo é burlando a cláusula de reserva de plenário que está prevista no artigo 97 da Constituição. Então, aqui, letra A, cláusula de reserva de plenário está sendo violada. Para quem não conhece, o artigo 97 da Constituição exige que, em sede de tribunal, a declaração de inconstitucionalidade seja feita ou pelo plenário ou pelo órgão especial, nunca por órgão fracionário e muito menos por decisão monocrática. Então, letra A, alternativa correta. Questão de número 8, dando sequência. A respeito das ações constitucionais previstas na Constituição da República Federativa do Brasil, que visam o controle concentrado de constitucionalidade, é incorreto afirmar, ele quer a alternativa errada agora. Letra A. Prefeito de município é pessoa legitimada para propor ADI. Errado. Olha que fácil, né? Nós sabemos que o artigo 103 da Constituição não prevê prefeito de município como legitimado para propor ADI. Vendo os demais. Letra B.
Compete o STF processar e julgar a ação declaratória de constitucionalidade. Acertou. Artigo 102.1a. Letra C. Compete ao STF processar e julgar a DPF. Também está certo. Letra D. O presidente da República é a pessoa legitimada para propor a ADC. Também está certo. O artigo 103 prevê o presidente da República como pessoa legitimada para propor a ADC. Temos ainda a questão de número 9. A Defensoria Pública da União possui legitimidade para o exercício do controle concentrado de constitucionalidade perante o STF. Alternativa errada, né? O 103 da Constituição não prevê Defensoria Pública como legitimado para controle concentrado. Cuidado, tá? Porque lá na Lei 11.417, o defensor-geral ele tem legitimidade para propor revisão de súmula vinculante, mas não para propor ADI. De vez em quando cai essa confusão. Última questão. São legitimadas a propositura de ação direta de inconstitucionalidade, entre outras, as entidades de classe de âmbito nacional que não abrangem, conforme o entendimento do STF, os conselhos de fiscalização profissional. Certo? Esse é o entendimento do STF. Embora entidades de classe de âmbito nacional estejam legitimadas no artigo 103 da Constituição, não é o caso dos conselhos de fiscalização profissional, qualquer um, né, propor. Tem que haver um enquadramento correto lá no artigo 103 da Constituição. Tranquilo? Então essas foram as questões que nós disponibilizamos hoje no canal do Telegram. Se você ainda não faz parte, o link está na descrição do vídeo. Todo dia tem um conteúdo novo para você estudar, para você se aperfeiçoar. Convido você também a conhecer os meus cursos, tá? Nós temos aí vários cursos, Direito Administrativo começando do zero. Vamos começar agora uma turma de Direito Constitucional começando do zero. Como elaborar artigo científico, como se preparar para mestrado, tudo isso no link que está na descrição do vídeo. Convido você também a seguir o meu Instagram, o @MarcílioFé, e me coloco à disposição para o que precisar, tá bom? E, finalizando, desejo a você bons estudos. Mande ver, porque eu tenho certeza que persistindo, o resultado vem para todos. Até a próxima, pessoal!